Eu estava descascando batatas na pia da cozinha, pensando na janta simples que ia fazer para mim e o Léo, quando ouvi aquele grito vindo da garagem. Não era um grito de dor ou susto, era de alegria pura, explosiva, daqueles que fazem o coração da gente pular no peito e as lágrimas brotarem sem avisar. Larguei a faca na tábua de madeira manchada pelo tempo e corri, ainda com as mãos molhadas pingando no chão, atravessando o quintal de terra batida onde as galinhas ciscavam despreocupadas, até chegar na garagem que há 2 anos e 3 meses estava fechada como um túmulo. Desde que meu Bento morreu, eu não conseguia nem passar perto daquela porta de madeira descascada. O cheiro de óleo de motor, de madeira velha e do sabonete granado que ele usava para tirar a graxa das mãos ainda estava impregnado lá dentro. Era dor demais para uma viúva de 71 anos que tinha perdido não só o marido, mas o melhor amigo de 43 anos de casamento. Mas o Léo, meu netinho teimoso de cabelo sempre despenteado, há 6 meses tinha me pedido a chave com aqueles olhos castanhos do avô. Vó, deixa eu mexer nas coisas do vô. Prometo que vou cuidar de tudo direitinho. Não vou quebrar nada. Não vou perder nenhuma ferramenta. Só quero entender o que ele estava fazendo. Vó, funcionou. O filtro funcionou. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Você já teve que lutar por algo que era seu por direito? Já sentiu na pele o que é ver alguém da própria família te trair da pior forma possível? E não esquece de curtir para que mais pessoas vejam isso, porque essa história precisa ser contada. Meu neto de 14 anos estava ali, de pé no meio daquela garagem empoeirada que cheirava a memórias, segurando um vidro de conserva cheio de água cristalina nas mãos que tremiam de pura emoção. O cabelo castanho claro grudado na testa suada, a camiseta branca da escola toda suja de graxa preta e respingos de solda, a bermuda jeans com manchas de óleo, mas os olhos... Meu santo Deus do céu, os olhos dele brilhavam exatamente igual aos do meu Bento quando ele tinha uma ideia genial. Era como se meu marido tivesse voltado por um instante mágico, encarnado naquele menino que herdou não só os traços marcados do rosto, mas toda aquela sede insaciável de consertar o mundo com as próprias mãos calejadas. Calma, Léo, calma, meu amor do coração. Respira fundo e conta para sua avó velha o que aconteceu aqui. Minha avó saiu embargada de emoção. Fazia tanto tempo que eu não entrava naquele lugar sagrado. A garagem do meu Bento era como uma oficina de milagres perdida no tempo. Cada ferramenta tinha seu lugar exato, marcado na parede de madeira. O contorno desenhado a lápis de pedreiro pelo próprio punho calejado dele. A bancada de madeira maciça, que ele mesmo construiu com capricho, cheia de marcas dos cortes de 40 anos, dos parafusos que ele apertou durante nossa vida inteira de casamento. O calendário da oficina mecânica do Zé Carlos ainda estava pendurado no prego enferrujado, parado para sempre no mês de março de 2023. Março maldito. Um mês que eu aprendi a odiar com toda a força do meu coração de viúva. Léo me puxou pela mão enrugada até a bancada onde estava aquela geringonça que parecia ter saído direto de um filme de ficção científica. Mas eu, que tinha vivido ao lado de um inventor a vida toda, reconhecia cada peça daquela criação miraculosa. O painel solar meio torto era o mesmo que tinha caído do poste da esquina na tempestade de dezembro e que o Léo tinha catado para não ir para o lixo. A bomba d'água ele tinha tirado das entranhas de uma máquina de lavar que o vizinho, seu Joaquim, ia jogar no ferro velho. Os canos de PVC eram sobras de uma reforma da casa da comadre Conceição. Meu neto tinha construído um milagre genuíno usando sucata que qualquer um jogaria fora. Vó, eu estudei os desenhos do vô durante meses e meses. Ficava aqui todas as tardes depois da escola, todos os fins de semana, nas férias de julho inteiras. No começo, eu não entendia a patavina daqueles riscos e números, mas aí comecei a pesquisar na internet da escola, pedir ajuda para o professor Marcelo de Física. E aos poucos, desenho por desenho, cálculo por cálculo, fui entendendo cada risquinho que o vô tinha feito. Meu coração se apertou numa mistura de orgulho imenso e saudade dolorida. O Léo tinha herdado muito mais que a inteligência privilegiada do avô. Tinha herdado aquela teimosia boa,
Aquela determinação de ferro de nunca desistir de um sonho, não importa o quanto o mundo dissesse que era impossível. Olha só, vó. Eu peguei a água mais suja e nojenta que consegui encontrar, lá do córrego perto do matadouro do seu Antônio, que você sempre disse para eu não chegar perto. Estava marrom de barro, fedendo a peixe morto e esgoto, cheia de lama e sujeira. Uma nojeira de dar nojo. Botei aqui neste recipiente de entrada que eu fiz com um galão de água vazio. Ele apontava para cada componente, como se fosse mostrar o maior tesouro de um reino encantado. E para mim, realmente era o maior tesouro do mundo. A placa solar capta a energia do sol de graça, aciona essa bomba d'água que eu consertei com as peças que sobraram. A água suja passa por 3 filtros diferentes que eu construí. Um com carvão ativado, outro com areia fininha que eu lavei e cozinhei no forno de casa, e esse último com um filtro de cerâmica que eu moldei com barro do rio e queimei na churrasqueira. E olha só o milagre que aconteceu. Ele ergueu o vidro na minha frente como se fosse uma taça de cristal. A água estava transparente como diamante lapidado, cristalina como as lágrimas de alegria que brotavam dos meus olhos, sem cheiro nenhum de ruim. Parecia que tinha saído de uma fonte natural no meio da montanha mais limpa do mundo. Meu Santo Antônio Protetor. Léo, você tem certeza absoluta de que essa água está boa mesmo? Não faz mal para a saúde? Tenho certeza total, vó. Eu testei com aqueles papeizinhos de tornassol que medem a acidez, igualzinho o professor Marcelo ensinou na aula de química. Testei no microscópio que eu pedi emprestado da escola para ver se ainda tinha bactéria ou micróbio. E olha aqui. Ele me mostrou um caderno grosso de capa dura, todo rabiscado de anotações miúdas feitas com a letra caprichada dele. Eu anotei absolutamente tudo, vó. Cada teste que eu fiz, cada resultado que deu. Quanto de energia solar gasta por hora, quantos litros de água limpa consegue produzir por dia. Até calculei direitinho o custo em reais para fazer um filtro igualzinho para cada família pobre. Vó, isso aqui pode ajudar tanta gente necessitada. Imagina só nas comunidades rurais que não têm água encanada. Imagina nos sítios isolados, nas favelas abandonadas pelo governo, em todos os lugares esquecidos onde as pessoas sofrem por não ter água boa para beber. Ali estava meu Bento querido falando pela boca do neto amado. A mesma paixão arrebatadora nos olhos, a mesma vontade genuína de salvar o mundo inteiro com as próprias mãos trabalhadoras, a mesma generosidade cristã de pensar sempre primeiro nos outros, nunca no próprio bolso ou interesse. E seus pais já sabem dessa maravilha que você criou, meu filho? O sorriso radiante do Léo murchou que nem flor pisoteada. Ele baixou os olhos castanhos e mexeu os pés descalços no chão empoeirado da garagem. Pai está em São Paulo de novo, naquela viagem de trabalho que parece que nunca acaba. Tentei ligar para ele ontem à noite, mas estava numa reunião importante com uns clientes grandes. Disse que depois conversava comigo com calma. E a mãe? Léo suspirou fundo, daquele jeito triste de criança que já aprendeu que os adultos vivem sempre ocupados demais. A mãe chegou do escritório bem tarde ontem, exausta, reclamando dos relatórios que precisa terminar para o chefe chatão. Quando eu tentei mostrar uma foto do filtro, ela disse que estava muito cansada e que conversava comigo direito no fim de semana. Mas você sabe, né, vó? Você entende essas coisas de invenção. Você conhecia o vô, sabe como a cabeça dele funcionava. Senti uma pontada dolorida no peito. Minha filha Ana era uma menina boa de coração, mas vivia correndo que nem doida atrás do próprio rabo, sem tempo para enxergar o tesouro raro que tinha dentro da própria casa. E meu genro Paulo, vendedor de seguros que só pensava em bater meta mensal e ganhar comissão, não fazia a menor ideia do pequeno gênio que morava debaixo do mesmo teto que ele. Então, vamos provar essa água, meu tesouro. Se você garante que está boa e segura, eu confio de olhos fechados na sua inteligência. Peguei o vidro da mão calejada dele. A água estava gelada e refrescante. Tomei um gole bem devagar, saboreando como se fosse o néctar mais doce. Não tinha gosto químico de cloro como a água da torneira. Não tinha gosto de terra e ferrugem como a água do poço. Era água pura, limpa, gostosa de verdade. Água como Deus fez para matar a sede. Está perfeita, Léo.
perfeita como o coração generoso do seu avô. Léo me abraçou forte, daquele jeito carinhoso que me lembrava dele pequeninho, quando acordava no meio da noite com pesadelos e vinha se esconder embaixo das minhas cobertas. Eu senti o cheiro dele, sabonete barato de supermercado misturado com óleo de motor, graxa de máquina e solda ainda quente. Cheiro de menino trabalhador, de gente que não tem preguiça de suar e se sujar para transformar um sonho impossível em realidade. Ali, abraçada com meu neto no meio daquela garagem que finalmente voltara a ter vida e propósito, eu senti uma sensação que não sentia há mais de 2 anos longos: esperança verdadeira. A garagem do meu Bento não era mais um museu empoeirado de saudades dolorosas. Era um laboratório mágico de sonhos possíveis de novo. Vó, posso te fazer uma pergunta que está me atormentando? Claro, meu amor. Pergunta qualquer coisa. Será que o vô ficaria bravo comigo se eu quisesse patentear essa invenção? Registrar que a ideia original foi dele, mas que eu consegui terminar? É que, sei lá, tenho medo de alguém sem escrúpulos roubar isso e usar só para ganhar dinheiro, sem ajudar ninguém que realmente precisa. Meu coração quase se partiu de tanta ternura. Meu neto, aos 14 anos de idade, já pensava em proteger a herança sagrada do avô. Já tinha essa sabedoria precoce de quem conhece o mundo e sabe que nem todo mundo tem boas intenções na vida. Seu avô ia ficar orgulhoso de você, não bravo. Ele sempre dizia que as ideias boas e generosas precisam ser protegidas dos aproveitadores e gananciosos. Mas eu não fazia a menor ideia de que o maior aproveitador de todos estava escondido na própria família. Passaram-se alguns dias de pura felicidade e esperança renovada. O Léo chegava da escola praticamente correndo, jogava a mochila pesada no chão da cozinha e ia direto para a garagem fazer pequenas melhorias no filtro. Eu levava café quentinho com biscoitos caseiros para ele toda tarde e ficava ali contemplando meu neto trabalhar com a mesma concentração sagrada e amor genuíno que eu tinha visto o avô trabalhar durante décadas inteiras. Foi numa quinta-feira de manhã ensolarada, dia 23 de agosto, data que ficou marcada na minha memória para sempre como o dia em que nossa família se quebrou em pedaços, que ouvi o portão de ferro da frente ranger alto. Olhei pela janela da sala de visitas e vi o Ricardo, meu filho mais novo, descendo de um carro novo em folha, um Corolla prateado reluzente que eu nunca tinha visto antes na vida. Meu filho sempre foi um mistério complicado para mim. Aos 42 anos de vida, casado há 15 anos com a Patrícia, pai de 2 meninas lindas como bonecas, vendedor bem-sucedido de uma empresa grande de equipamentos industriais, morando numa casa boa de 3 quartos no bairro São José. Por fora, tudo perfeito como um filme. Mas eu, que fui mãe dedicada dele durante 42 anos completos, conhecia muito bem aquele olhar ressentido. O olhar amargo de quem sempre achou que a vida lhe devia alguma coisa especial, que merecia mais do que tinha conseguido com o próprio esforço. Desde pequeno, Ricardo sempre teve ciúme doentio do irmão mais velho, o Roberto. Quando o Roberto tirava nota 10 na escola, Ricardo inventava uma dor de barriga misteriosa para chamar minha atenção. Quando o Roberto namorou pela primeira vez, Ricardo fugiu de casa e passou a noite toda na casa de um colega, só para me dar o maior susto da minha vida. Sempre assim, sempre querendo ser o centro de todas as atenções, sempre achando que era injustiçado pelo destino. "Mãe, como a senhora está? Que saudade da senhora!" Ele me deu um beijo molhado no rosto, mas eu percebi imediatamente que os olhos dele já estavam vasculhando a casa inteira, procurando alguma coisa específica. Ou alguém específico. "Estou bem, Ricardo. Que surpresa boa ver você aqui. Não me avisou que vinha me visitar." "Ah, eu estava passando aqui perto resolvendo uns negócios. Aí resolvi dar uma chegadinha para ver minha mãe querida." "Cadê o Léo? Andei ouvindo uns comentários interessantes na cidade de que ele está mexendo com invenções aí na garagem do falecido pai." Senti um arrepio gelado subindo pela espinha. Como assim ele tinha ouvido comentários? Eu não tinha contado para a alma viva sobre o filtro do Léo. Meu neto era discreto e reservado, nunca foi de ficar se gabando ou contando vantagem. De onde diabos tinham vindo esses comentários misteriosos? "O Léo está na escola ainda."
Mas se o senhor quiser esperar, ele chega por volta das 4 horas. Por que não fica para almoçar comigo? Faz tanto tempo que você não aparece aqui. Ricardo aceitou o convite, mas eu percebi claramente que ele estava inquieto e ansioso. Ficava levantando e sentando na cadeira, olhando o relógio barato no pulso a cada 5 minutos, perguntando insistentemente que horas exatas o Léo chegaria da escola. Quando meu neto finalmente apareceu na porta da cozinha, ainda vestindo o uniforme escolar azul e branco, mochila pesada nas costas curvadas, tênis furado que eu vivia falando para a Ana trocar, meu filho Ricardo se levantou da cadeira como se tivesse levado uma descarga elétrica de alta voltagem. Oi, tio Ricardo! Que surpresa te ver aqui! E aí, campeão da tia, como você está crescendo? Sua avó me contou que você anda fazendo umas invenções incríveis por aqui. Léo corou que nem pimentão. Sempre foi tímido e acanhado, principalmente com visitas adultas. Ah, tio, não é bem assim não. É só uma coisinha boba que eu fiz mexendo nas ferramentas do vô. Coisinha boba, nada. Sua avó me garantiu que você fez uma invenção fantástica. Mostra para seu tio o que você criou com essas mãos talentosas. Fomos todos os 3 para a garagem num cortejo silencioso. Eu ia na frente abrindo caminho, o Léo no meio carregando a chave, e o Ricardo vinha logo atrás. Mas eu sentia os olhos dele me queimando as costas como brasas ardentes. Quando chegamos lá, e o Léo ligou o filtro pela primeira vez na frente do tio, explicando cada etapa do processo com aquela paixão genuína de quem está orgulhoso do próprio trabalho honesto, Ricardo começou a fazer perguntas técnicas que me deixaram completamente surpresa. Onde meu filho tinha aprendido essas coisas complicadas de engenharia e física? Ele sempre trabalhou exclusivamente com vendas comerciais, nunca demonstrou o menor interesse por invenções, mecânica ou qualquer coisa do tipo. Mas ali estava ele, perguntando sobre voltagem, amperagem, eficiência energética, como se entendesse profundamente do assunto técnico. Léo, isso é absolutamente fantástico, fantástico mesmo, uma obra de arte da engenharia. Você tem algum documento detalhado sobre essa invenção? Algum registro técnico por escrito? Tenho tudo bem detalhado neste caderno, tio, e tirei dezenas de fotos de cada etapa da montagem. Ricardo pegou aquele caderno precioso com as 2 mãos, como quem pega uma relíquia sagrada de valor incalculável. Folheou cada página devagar, bem devagar, fazendo que sim com a cabeça e murmurando palavras que eu não conseguia entender. Seus olhos brilharam de um jeito que me deixou com um frio terrível na barriga. Eu conhecia muito bem aquele brilho perigoso. Era o mesmo brilho que ele tinha nos olhos quando ganhava alguma coisa de muito valor quando era criança. O brilho inconfundível da cobiça pura. Escuta aqui, campeão da tia. Isso que você criou aqui não é brincadeira de criança, não. É coisa muito séria mesmo. Você tem noção do que isso representa? Isso aqui pode valer muito dinheiro mesmo. Léo me olhou confuso, sem entender. Tio, eu não fiz isso para ganhar dinheiro nenhum. Fiz para tentar ajudar as pessoas pobres que não têm água limpa para beber. Eu sei perfeitamente. Você tem o coração bondoso do seu saudoso avô. Mas escuta bem o que seu tio experiente está te falando. Você precisa patentear essa invenção urgentemente, antes que algum espertalhão mal intencionado roube sua ideia genial e registre tudo no nome dele. E vocês, já passaram por algo parecido? Já sentiram aquele frio na barriga quando percebem que alguma coisa não está certa? A guerra tinha começado, mesmo eu ainda não sabendo. Nos primeiros dias após descobrirmos a traição, eu achei que o Léo ia desabar completamente. Era o que qualquer avó esperaria de um menino de 14 anos que acabara de ter o coração despedaçado por alguém em quem confiava. Mas meu neto me surpreendeu de um jeito que até hoje me arrepia a pele. Em vez de ficar chorando no quarto ou desistir de tudo, o Léo fez exatamente o contrário. Ele se fechou naquela garagem como se fosse um soldado se preparando para a guerra. E era isso mesmo que ele estava fazendo. Só que eu ainda não sabia. Na primeira semana depois da descoberta, eu levava o café da tarde para ele e encontrava meu neto desmontando coisas que eu nem sabia que existiam. Um dia era um rádio velho que ele tinha achado no lixo da vizinha.
Outro dia era um ventilador quebrado que o seu Joaquim ia jogar fora. Ele desmontava tudo, estudava cada peça como se fosse um arqueólogo descobrindo tesouros antigos, e depois montava outras coisas completamente diferentes. Léo, meu filho, o que você está fazendo com essa sucata toda? Ele levantou os olhos vermelhos de tanto se concentrar. Vó, eu estou aprendendo. Estou aprendendo como as coisas funcionam de verdade. Se eu vou lutar contra o tio Ricardo e essa empresa grande, preciso ser mais esperto que eles. Senti um frio na espinha. Meu netinho estava falando como um adulto, com uma seriedade que me assustava. Onde estava aquele menino doce e inocente que brincava de inventor por puro amor? Mas, Léo, você não precisa se torturar assim. Nós podemos procurar um advogado, tentar resolver isso na justiça. Ele riu, mas não era um riso alegre. Era um riso amargo, de quem perdeu a inocência muito cedo. Vó, o tio Ricardo tem dinheiro, tem empresa grande, tem advogados caros. O que nós temos? Nada. A palavra de uma criança contra um homem de negócios bem-sucedido? Ninguém vai acreditar na gente. Eu preciso de provas. Provas que ninguém possa contestar. E vocês, o que acham? Um menino de 14 anos deveria carregar esse peso nas costas? O que vocês fariam no lugar dele? Foi aí que comecei a ver uma transformação que me deixava orgulhosa e assustada ao mesmo tempo. O Léo desenvolveu uma disciplina que até os adultos invejavam. Acordava às 5 da manhã, antes de ir para a escola, para mexer nos seus projetos. Voltava correndo da aula, jogava a mochila no chão e ia direto para a garagem. Ficava lá até altas horas da madrugada, soldando, testando, anotando tudo em cadernos novos que ele comprava com o dinheiro da mesada. Eu comecei a me preocupar quando percebi que ele estava emagrecendo. As bochechas que antes eram gordinhas de menino bem alimentado, agora estavam chupadas. Os olhos tinham olheiras escuras. Ele comia pouco, dormia menos ainda. Léo, você precisa descansar. Isso não pode fazer bem para a sua saúde. Não posso descansar, vó. Cada dia que passa, o tio Ricardo fica mais forte, mais rico com a minha invenção. Eu vi na internet que a Aquatec já está vendendo os filtros em 3 estados. Sabe quanto eles estão cobrando? R$ 500 cada um. R$ 500 por uma coisa que custa menos de 80 para fazer. A revolta na voz dele me partia o coração. Mas também me enchia de orgulho, porque eu via ali a chama do meu Bento queimando forte. A mesma indignação com a injustiça, a mesma teimosia de não aceitar que os poderosos pisem nos fracos. Foi numa terça-feira, quase um mês após a descoberta da traição, que o Léo me chamou na garagem com uma animação que eu não via há semanas. Vó, vem ver! Consegui! Quando entrei na garagem, levei um susto. Aquele espaço que eu conhecia de cor e salteado estava completamente transformado. O Léo tinha organizado tudo como um laboratório de verdade. Uma mesa inteira coberta com pequenos aparelhos eletrônicos que eu não fazia ideia do que eram. Fios coloridos pendurados nas paredes como uma teia de aranha. E no centro de tudo, 3 dispositivos estranhos que pareciam ter saído de um filme de espião. Léo, meu santo, o que é tudo isso? Ele pegou um dos aparelhos, do tamanho de uma caixinha de fósforos, e me mostrou orgulhoso. É um medidor de qualidade da água, vó. Eu construí com peças de celulares velhos e sensores que comprei na internet com meu dinheiro. Ele consegue medir 17 parâmetros diferentes de pureza: pH, cloro, metais pesados, bactérias, tudo. Peguei aquela coisinha nas mãos. Era tão pequena, tão simples, mas meu neto falava como se fosse o maior tesouro do mundo. E para que você precisa disso, meu filho? Os olhos dele brilharam com uma inteligência que me fez lembrar do Bento nos seus melhores dias. Vó, eu descobri uma coisa muito importante. Lembra que o tio Ricardo disse na televisão que a Aquatec ia instalar os filtros em várias comunidades carentes como projeto social? Lembro. Pois é. Eu pesquisei na internet e encontrei que eles já instalaram 50 filtros numa comunidade aqui perto, em Águas Claras. Sabe o que eu vou fazer? Vou lá testar a água que sai desses filtros deles. Aposto qualquer coisa que não está funcionando direito. Senti um arrepio de medo subindo pela espinha. Léo, isso é perigoso. E se eles descobrirem?
Não vão descobrir, vó. Eu vou como se fosse um estudante fazendo pesquisa para a escola. Tenho esse outro aparelhinho aqui. Ele me mostrou algo que parecia uma caneta. É um gravador e uma microcâmera que eu construí. Vai documentar tudo. Se eu encontrar algum problema, vou ter prova de que eles estão enganando as pessoas. Eu queria proibir, queria trancar meu neto em casa para protegê-lo. Mas olhando para aquele menino determinado, vendo a inteligência brilhando nos olhos dele, eu entendi uma coisa. O Léo não era mais uma criança que eu podia proteger. Ele tinha se tornado um jovem homem com uma missão. E se eu tentasse impedi-lo, ia perdê-lo para sempre. Está bem, Léo, mas eu vou com você. Vó, a senhora não precisa... Eu vou, e não há discussão. Se meu neto vai enfrentar esses bandidos, vai ser com sua avó do lado. O sorriso que ele me deu naquele momento valeu mais que todos os tesouros do mundo. No sábado seguinte, pegamos o ônibus bem cedo para Águas Claras. Eu tinha mentido para a Ana, disse que íamos visitar uma prima distante. Não podia contar a verdade porque minha filha ia querer nos impedir. Águas Claras era uma dessas comunidades esquecidas pelo governo que existem aos montes no nosso Brasil. Casas pequenas de tijolo à vista, ruas de terra batida, crianças brincando descalças no meio da poeira. O tipo de lugar onde os políticos só aparecem em época de eleição para prometer mundos e fundos que nunca se cumprem. O Léo tinha se preparado como um detetive de verdade. Levava uma pasta com papéis da escola, uma identificação que ele mesmo fez no computador, dizendo que era estudante de ensino médio, fazendo pesquisa sobre saneamento básico. Qualquer um que visse diria que era um menino estudioso, querendo aprender. Conversamos com Dona Maria, uma senhora de uns 60 anos que morava numa casinha pintada de azul desbotado. Ela ficou toda orgulhosa quando o Léo disse que queria conhecer os filtros novos que tinham instalado na comunidade. Ah, meu filho, esses filtros foram uma bênção. A água aqui sempre foi ruim, saía amarelada da torneira, as crianças viviam com dor de barriga. Aí chegou essa empresa boa, a Aquatec, e instalou esses filtros modernos de graça para todo mundo. Agora a água sai limpinha. O Léo fez anotações no caderno como um repórter profissional. A senhora poderia me mostrar como funciona? É para meu trabalho da escola. Dona Maria nos levou até a cozinha dela, onde tinha uma torneira comum ligada a uma caixa preta do tamanho de um micro-ondas pregada na parede. É só abrir a torneira que sai água limpinha. Olha só. Ela abriu a torneira e saiu uma água que realmente parecia limpa. Transparente, sem cheiro. O Léo pediu licença e encheu um copinho. Posso levar uma amostra para analisar no laboratório da escola? É para o meu projeto. Claro, meu filho, leva à vontade. Enquanto o Léo trabalhava, eu conversava com Dona Maria sobre a vida na comunidade. Foi então que ela me contou algo que fez meu sangue gelar. Sabe, Dona Helena, esses filtros são uma bênção, mas tem uma coisa estranha. Desde que instalaram, muita gente aqui tem reclamado de dor de cabeça, enjoo. Meu neto pequeno, o Pedrinho, até desmaiou na escola semana passada. Será que é coincidência? Olhei para o Léo, que tinha ouvido tudo. Vi uma expressão no rosto dele que me assustou. Era como se ele tivesse acabado de descobrir algo terrível. Visitamos mais 5 casas na comunidade. Em todas elas, as pessoas elogiavam os filtros, mas todas também mencionavam os mesmos problemas de saúde. Dor de cabeça, enjoos, crianças passando mal. No ônibus de volta, o Léo ficou calado, mexendo nos seus aparelhinhos eletrônicos. Eu sabia que ele estava processando informações, mas não queria interromper. Foi só quando chegamos em casa que ele falou: Vó, tem alguma coisa muito errada acontecendo lá. O que você descobriu, meu filho? Ele me mostrou uns números numa telinha do aparelho dele. A água que sai dos filtros deles realmente está limpa de bactérias e sujeira. Nessa parte, o filtro funciona, mas tem uma substância química que não deveria estar ali. Algo que meus sensores detectaram, mas que eu ainda não sei o que é. Isso é perigoso? Pode ser. Muito perigoso. Vó, eu preciso descobrir que substância é essa. E preciso descobrir por que o filtro do tio Ricardo está produzindo isso quando o meu não produz. Foi nesse momento que eu entendi a dimensão do que estávamos enfrentando. Não era só uma questão de patente roubada.
Se aqueles filtros estavam realmente fazendo mal para as pessoas, centenas de famílias pobres estavam sendo envenenadas sem saber. Léo, isso é muito maior que nós dois. Talvez seja a hora de procurar as autoridades. Ele balançou a cabeça. Ainda não, vó. Eu preciso de mais provas. Preciso entender exatamente o que está acontecendo e por quê. Se a gente acusar agora sem ter certeza absoluta, eles vão negar tudo e ainda podem processar a gente por calúnia. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava pensando nas crianças de Águas Claras, nas famílias que achavam que tinham ganhado um presente dos céus, mas que talvez estivessem sendo lentamente envenenadas. O Léo também não dormiu. De madrugada, eu ouvi barulho na garagem e fui ver o que estava acontecendo. Encontrei meu neto debruçado sobre a bancada do avô, cercado de livros de química que ele tinha pego emprestado na biblioteca, comparando as anotações dele com fórmulas complicadas que eu não entendia. Léo, você precisa descansar. Não consigo, vó. Eu fico pensando naquelas crianças. E se elas estão ficando doentes por causa de uma coisa que deveria ajudar? Por causa da minha invenção que foi roubada e modificada? Sentei numa cadeira velha ao lado dele. Não é culpa sua, meu amor. Você criou alguma coisa boa. Foram outros que transformaram isso em algo ruim. Mas eu tenho que consertar, vó. Tenho que descobrir o que eles fizeram de errado e provar para todo mundo. É minha responsabilidade. Ali, vendo meu neto de 14 anos carregando o peso do mundo nos ombros, eu entendi que não estava mais criando uma criança. Estava convivendo com um jovem inventor que tinha herdado não só a inteligência do avô, mas também sua consciência social e seu senso de justiça. E vocês sabem o que mais me impressionava? A calma dele. O Léo não estava agindo por raiva ou vingança. Estava agindo por uma necessidade profunda de fazer o que era certo, mesmo que isso fosse perigoso para ele. Na semana seguinte, as coisas começaram a ficar estranhas em casa. Primeiro foi o telefone tocando e ninguém falando nada do outro lado. Depois foi um carro escuro que ficava parado na esquina, sempre com o mesmo homem de óculos escuros dentro. Vó, acho que alguém está vigiando a gente. Eu tinha notado também, mas não queria assustá-lo. Pode ser coincidência, Léo. Não é coincidência. Ontem eu vi o mesmo carro na saída da escola e hoje de manhã ele estava lá de novo. Foi então que o telefone tocou. Atendi esperando que fosse mais uma trote, mas era uma voz de homem que eu não conhecia. Dona Helena, a senhora tem um neto muito inteligente. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ele por causa da curiosidade excessiva. O telefone foi desligado antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, parada, segurando o fone com a mão tremendo. O Léo percebeu que algo estava errado. Quem era, vó? Não tive coragem de contar. Como dizer para uma criança que ela estava sendo ameaçada por causa de sua luta pela justiça? Engano, meu filho. Devem ter ligado no número errado. Mas naquela noite, depois que o Léo dormiu, eu fiquei acordada pensando. Até onde essa situação podia chegar? O que essas pessoas eram capazes de fazer para proteger seus interesses? E a pergunta que mais me atormentava: será que eu estava fazendo certo deixando meu neto se envolver nisso tudo? No dia seguinte, o Léo chegou da escola mais cedo que o normal, correndo e ofegante. Vó, eu descobri o que tem de errado com os filtros da Aquatec. Ele tinha um brilho triunfante nos olhos, mas também uma preocupação profunda. Conta para sua avó. Não? Vó, eles modificaram o sistema de filtração. Em vez de usar só os materiais naturais como eu fiz, eles adicionaram um produto químico para acelerar o processo. Parece mais eficiente, limpa a água mais rápido, mas produz um subproduto tóxico. Um tipo de metal pesado que se acumula no organismo. Senti o mundo girando na minha cabeça. Quer dizer que as pessoas estão sendo envenenadas aos poucos, vó. E o pior é que ninguém vai perceber os efeitos imediatamente. Vai levar meses, talvez anos, até que os danos apareçam. Mas quando aparecerem, pode ser tarde demais. Naquele momento, eu soube que não havia mais volta. Meu neto tinha descoberto algo que podia salvar centenas, talvez milhares de vidas. Mas também tinha se tornado um perigo mortal para pessoas muito poderosas e completamente sem escrúpulos.
A guerra que tinha começado com o simples roubo de uma patente, agora se tornara uma luta desesperada pela vida de famílias inocentes que nem sabiam que estavam sendo usadas como cobaias. E nós dois, uma avó de 71 anos com artrite nas mãos e um menino de 14 anos com o coração partido, estávamos sozinhos no centro dessa batalha desigual contra gigantes corporativos. Mas uma coisa eu sabia com certeza absoluta: não íamos desistir. Nem eu, nem meu neto. O sangue do meu Bento corria nas veias daquele menino, e esse sangue nunca soube o que era covardia. Depois que o Léo descobriu que os filtros da Aquatec estavam envenenando as pessoas aos poucos, meu neto mudou completamente. Se antes ele estava determinado, agora virou uma força da natureza. Acordava de madrugada, ficava até tarde, vivia com aqueles olhos vermelhos de cansaço, mas com uma chama ardendo dentro que me lembrava do meu Bento nos momentos mais intensos. Vó, eu preciso parar isso. Cada dia que passa, mais famílias estão bebendo aquela água contaminada. Não posso deixar isso continuar. Eu via meu netinho de 14 anos carregando uma responsabilidade que nem adultos conseguiriam suportar. Mas também via que não adiantava tentar convencê-lo a parar. O Léo tinha encontrado seu propósito, e quando um homem encontra seu propósito, não há força no mundo que o detenha. Foi numa quinta-feira que as coisas começaram a ficar realmente perigosas. Eu estava regando as plantas no quintal quando vi o Ricardo descendo de um carro diferente, um BMW preto que eu nunca tinha visto. Não vinha sozinho. Um homem alto, de terno escuro e óculos de sol, ficou esperando no carro. Mãe, preciso conversar com a senhora e com o Léo. É urgente. A voz dele estava diferente, mais séria, mais pesada. Tinha alguma coisa nos olhos do meu filho que eu nunca tinha visto antes. Medo. O Léo está na garagem. Mas que história é essa de urgente? É melhor chamar ele. O que eu tenho para falar é com os dois. Fui buscar o Léo, que estava concentrado montando não sei o que com peças de computador. Quando viu o tio na sala, o rosto dele endureceu. O que ele quer aqui? Não sei, meu amor, mas ele disse que é urgente. Na sala, Ricardo estava sentado na poltrona do Bento, coisa que me irritou profundamente. Aquele lugar era sagrado. Era onde meu marido sentava para ler jornal toda tarde. Ver meu filho ali, depois de tudo que tinha feito, foi como uma bofetada. Léo, meu campeão, senta aqui. Preciso conversar sério com vocês dois. Eu prefiro ficar em pé. Fala logo o que veio falar. Ricardo suspirou, passou a mão no cabelo. Estava nervoso, transpirava mesmo com o ventilador ligado. Olha, eu sei que vocês dois estão chateados comigo por causa daquela história da patente. Sei que acham que eu fiz algo errado. Mas vocês não entendem como o mundo dos negócios funciona. Eu estava protegendo a invenção do Léo. O Léo deu uma risada seca. Protegendo? Você roubou de mim e ainda está mentindo na nossa cara. Não foi roubo, foi uma parceria. E olha só os resultados. A Aquatec já vendeu mais de 1000 filtros, já ajudou centenas de famílias. Isso é sucesso, Léo. Seu sonho se realizou. Eu vi as mãos do meu neto fecharem em punhos. Meu sonho era ajudar as pessoas, não envenená-las. O rosto do Ricardo mudou. A expressão amigável desapareceu, dando lugar a algo frio, calculista. Do que você está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Os filtros que vocês estão vendendo não funcionam igual ao meu. Vocês modificaram alguma coisa e agora estão produzindo um subproduto tóxico. Ricardo se levantou da poltrona devagar. Léo, você é uma criança. Não entende nada de química industrial, de processos de fabricação em larga escala. Deve ter feito algum teste errado. Meus testes estão certos. E eu tenho provas. Foi aí que vi algo no olhar do meu filho que me gelou o sangue. Era frieza pura, uma ameaça mal disfarçada. Provas? Que tipo de provas? Amostras de água, análises químicas, depoimentos das pessoas que estão ficando doentes. Tudo documentado. Ricardo deu 2 passos na direção do Léo. Instintivamente, me coloquei entre eles. Onde estão essas supostas provas? Em lugar seguro. Longe do alcance de gente como você. Léo, você está brincando com fogo.
Está se metendo em assuntos de adultos, com empresas sérias, com muito dinheiro envolvido. Isso pode acabar muito mal para vocês dois. E aí que eu não aguentei mais. 71 anos de idade, mas quando alguém ameaça minha família, eu viro uma leoa. Ricardo Silva, você está ameaçando uma criança? Seu próprio sobrinho? Não estou ameaçando ninguém, mãe. Estou tentando proteger vocês. Mas vocês precisam parar com essa palhaçada de investigação. Precisam esquecer essa história de filtros defeituosos, de pessoas doentes. Isso são fantasias de criança. Não são fantasias, Léo gritou, perdendo a paciência pela primeira vez. Eu vi as crianças doentes. Eu testei a água. Eu sei o que vocês estão fazendo. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se controlando para não fazer alguma besteira. Está bem. Já que vocês querem fazer isso do jeito difícil, Léo, a Aquatec está disposta a te contratar como consultor júnior. R$ 10.000 por mês, só para você parar de espalhar mentiras sobre os filtros. É uma fortuna para um moleque da sua idade. R$ 10.000? Eu quase caí da cadeira. Isso mesmo. E para a senhora, mãe, 5.000 por mês como supervisora do neto. R$ 15.000 na família, todo mês, sem fazer nada. Só manter a boca fechada. Léo olhou para mim, depois para o tio. Você está tentando nos comprar? Estou tentando resolver isso de forma civilizada. Vocês ficam ricos, todo mundo fica feliz e paramos com essa bobagem de acusações infundadas. Eu vi meu neto respirar fundo, como se estivesse tomando uma das decisões mais importantes da vida dele. E as crianças que estão bebendo água contaminada? E as famílias que estão sendo envenenadas? Quanto você vai pagar para elas? Não existe contaminação. Isso é paranoia sua. Então por que você está oferecendo tanto dinheiro para eu ficar quieto? Ricardo não soube o que responder. Ficou ali, parado, com a boca entreaberta, como um peixe fora d'água. Léo, ele disse, a voz saindo baixa, ameaçadora. Você tem até o final da semana para aceitar nossa proposta. Depois disso, não garanto que possamos proteger vocês. Proteger de quem? De pessoas que não são tão pacientes quanto eu. Meu filho saiu da sala sem olhar para trás. Ouvi o carro arrancando na rua, os pneus cantando no asfalto. Léo estava tremendo, mas não de medo, de raiva. Uma raiva controlada, perigosa. Vó, agora eu tenho certeza. Eles sabem que os filtros estão fazendo mal para as pessoas e não se importam. Para eles, é só dinheiro. Meu filho, talvez seja melhor aceitar a proposta deles. R$ 15.000 por mês? Vó, Léo me olhou como se eu tivesse sugerido a pior coisa do mundo. Como a senhora pode pensar nisso? E as crianças que estão passando mal? E as famílias que confiam nesses filtros? Ele tinha razão. Como eu podia sequer considerar aceitar dinheiro sujo? O que o meu Bento pensaria de mim? Você tem razão, Léo. Perdoa essa velhice boba. Claro que não vamos aceitar. Então agora é guerra de verdade, vó. Eles mostraram que não vão parar por bem. E vocês, o que fariam? Aceitariam o dinheiro para proteger a família ou lutariam pela verdade mesmo correndo riscos? Nos dias seguintes, as coisas ficaram realmente assustadoras. O telefone tocava toda hora, sempre com aquela voz masculina fazendo ameaças veladas. O carro escuro aparecia em lugares diferentes. Na frente da escola do Léo, na padaria onde eu comprava pão, no ponto de ônibus. Vó, eles estão seguindo a gente mesmo. Eu sei, meu amor. Mas não podemos deixar o medo ganhar. Foi então que o Léo me contou seu plano. E quando ouvi o que ele pretendia fazer, pensei que meu coração ia parar. A feira de tecnologia da capital acontece daqui a 2 semanas. É o maior evento do tipo na região, com centenas de empresas, imprensa, autoridades. A própria Aquatec vai estar lá, apresentando os filtros como o grande sucesso do ano. E eu vou estar lá também. Me inscrevi como jovem inventor na categoria Estudantes. Vou levar meu equipamento e mostrar para todo mundo as provas do que eles estão fazendo. Senti um frio no estômago. Léo, isso é muito perigoso. Vai ser como entrar na toca do lobo. É a única chance, vó. Na feira, vai ter imprensa, vai ter autoridades, vai ter muita gente importante. Eles não vão poder fazer nada contra mim lá. E quando eu mostrar as provas, todo mundo vai saber a verdade.
Mas e se eles não te deixarem apresentar? E se impedirem você de entrar? Eu tenho um plano para isso também. O plano do Léo era audacioso e assustador ao mesmo tempo. Ele tinha conseguido, através de um colega da escola que tinha um irmão jornalista, o contato de uma repórter investigativa da capital. Ia mandar todo o material para ela antes da feira, como uma espécie de seguro. Se alguma coisa acontecer comigo, ela publica tudo, e se eu conseguir apresentar na feira, ela vai estar lá para documentar tudo. Léo, você pensou em tudo. Tive que pensar, vó. É a única forma de garantir que a verdade apareça. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando no meu netinho de 14 anos, se preparando para enfrentar uma empresa poderosa, sozinho. Mas não estava sozinho, eu lembrei. Ele tinha a mim, e tinha o espírito do avô guiando ele. No dia seguinte, aconteceu algo que quase me fez desistir de tudo. Eu estava voltando da farmácia quando vi um homem mexendo no portão da nossa casa. Quando me viu chegando, ele fingiu que estava passando na rua, mas eu reconheci. Era o mesmo que estava no carro com o Ricardo. Entrei correndo em casa. Léo! Léo, vem aqui! Ele saiu da garagem, as mãos sujas de óleo, uma expressão preocupada no rosto. O que foi, vó? Tem um homem mexendo no nosso portão. Acho que eles estão tentando colocar alguma coisa aqui. Léo me acompanhou até o portão. Com uma lanterna pequena, ele examinou cada canto, cada parafuso. Vó, olha só isso. Era um negócio pequenininho, do tamanho de uma moeda, grudado na parte de dentro do portão. O que é isso? É um transmissor. Eles estão nos espionando, vó. Provavelmente tem outro no carro, talvez até dentro de casa. Senti as pernas bambearem. Quer dizer que eles estão ouvindo tudo que a gente fala? É provável. Vamos ter que ser muito cuidadosos a partir de agora. Léo tirou o transmissor e o colocou num pote de vidro. Vou fazer uns testes nele depois. Talvez consiga descobrir de onde vem o sinal. Naquela noite, conversamos sussurrando, com o rádio ligado alto para disfarçar. O Léo me explicou como íamos nos comunicar a partir daquele dia. Bilhetinhos escondidos, códigos simples, conversas só na garagem com música alta. Vó, a partir de agora, nossa casa não é mais segura. Eles sabem de tudo que a gente faz, de tudo que a gente planeja. Então, como você vai se preparar para a feira? Vou ter que improvisar, usar lugares diferentes, horários diferentes. Não posso mais trabalhar na garagem. Foi aí que eu tive uma ideia. E a casa da Dona Conceição, ela tem uma oficina nos fundos que não usa mais. Tenho certeza de que ela deixaria você trabalhar lá. Os olhos do Léo brilharam. É perfeita. Eles nunca vão suspeitar. Dona Conceição, minha comadre de décadas, não fez nenhuma pergunta quando pedimos para usar a oficina dela. Apenas disse: Claro, Helena, vocês sabem que podem contar comigo para qualquer coisa. Assim começou a fase mais intensa da nossa luta. O Léo saía de casa de manhã como se fosse para a escola, mas às vezes ia direto para a casa da Dona Conceição. Eu levava as ferramentas dele pouco a pouco, escondidas na sacola de compras. Parafusos numa caixa de remédio, fios dentro de pacotes de farinha. Era como se fôssemos dois espiões, trabalhando em segredo para salvar o mundo. Na oficina da Dona Conceição, o Léo montou algo que me deixou de boca aberta. Não era só um filtro de água. Era um sistema completo de demonstração, com telas, gráficos, comparações lado a lado. Ele tinha pensado em cada detalhe. Vó, quando eu apresentar isso na feira, não vai ter como negar. Todo mundo vai ver que os filtros da Aquatec produzem substâncias tóxicas e os meus não. Como você vai levar tudo isso para lá? A Dona Conceição disse que o filho dela pode nos levar de caminhão. E a jornalista confirmou que vai estar lá. Tudo está se encaixando. Mas uma semana antes da feira, as coisas quase desandaram completamente. Eu estava na cozinha fazendo almoço quando ouvi o Léo gritando no quintal. Corri lá fora e vi meu neto no chão com o joelho ralado e a bicicleta dele toda torta. O que aconteceu? Um carro preto me fechou na rua da escola. Quase me atropelou. Só consegui escapar porque desviei e caí na calçada. Senti o mundo girar. Eles tinham tentado machucar meu neto, uma criança de 14 anos. Léo, chega! Vamos à polícia agora mesmo. Não, vó, não pode. Se a gente for à polícia agora, eles vão saber que estamos com medo.
podem adiantar os planos, fazer alguma coisa pior. Falta só uma semana. Mas eles tentaram te atropelar. Tentaram me assustar. Se quisessem me atropelar de verdade, teriam conseguido. A frieza com que meu neto analisava a situação me assustava e me orgulhava ao mesmo tempo. Ele estava pensando como um estrategista, mesmo sendo uma criança. Uma semana, vó. Só mais uma semana e tudo isso acaba. Naquela noite, deitada na cama, eu conversei com o meu Bento como fazia toda noite desde que ele partiu. Meu amor, seu neto virou um homem antes da hora. Está lutando uma luta que nem adultos teriam coragem de lutar. Me dá forças para acompanhar ele até o final. E juro que senti uma brisa suave no quarto fechado, como se fosse o meu marido me dando um beijo na testa e dizendo que tudo ia dar certo. 3 dias antes da feira, o Léo me chamou na oficina da Dona Conceição para ver o resultado final do trabalho dele. Quando entrei naquela oficina pequena e vi o que meu neto tinha criado, chorei que nem criança. Não era apenas um projeto escolar. Era uma apresentação profissional digna de qualquer universidade. Ele tinha comparações químicas, gráficos de eficiência, fotografias das famílias afetadas com autorização delas, amostras de água em recipientes transparentes. Léo, isso está perfeito. Seu avô estaria orgulhoso demais. Agora é só torcer para dar tudo certo, vó. Na véspera da feira, não conseguimos dormir, nem eu, nem ele. Ficamos na cozinha, tomando chá e conversando baixinho. Vó, se alguma coisa der errado amanhã, não vai dar errado. Mas se der, eu quero que a senhora saiba que foi a melhor vó que um neto podia ter. E que eu nunca me arrependi de ter começado essa luta. Léo, você vai conseguir. Tenho certeza absoluta. Na manhã seguinte, pegamos o caminhão do filho da Dona Conceição bem cedo. O equipamento todo estava embalado em caixas, disfarçado como se fosse uma mudança. Durante todo o caminho até a capital, eu ficava olhando meu neto pela janela do caminhão. 14 anos de idade, mas com a determinação de um adulto que já viu muita coisa na vida. E quando chegamos na feira de tecnologia, vendo aqueles prédios enormes cheios de empresas e autoridades, eu soube que tinha chegado a hora da verdade. A guerra ia terminar naquele dia, para o bem ou para o mal. Quando chegamos no centro de convenções da capital, meu coração quase saiu pela boca. Era um prédio gigantesco de vidro e aço, com centenas de carros no estacionamento e pessoas de terno andando para todos os lados. Parecia que todo o mundo da tecnologia estava ali. Vó, agora não tem mais volta. O Léo estava pálido, mas determinado. Carregava uma mochila com os equipamentos mais importantes e uma pasta com todos os documentos. O resto do material estava sendo levado pelo filho da Dona Conceição direto para o estande que ele tinha conseguido. Você vai conseguir, meu amor. Tenho certeza absoluta. Mas quando entramos no saguão principal, levamos um susto. Lá estava o Ricardo, de terno escuro, conversando com várias pessoas importantes. Ao lado dele, um banner enorme da Aquatech com a foto do filtro, o filtro do meu neto, e os dizeres: inovação que salva vidas. Olha só a cara de pau dele, vó. Está lá se gabando com minha invenção. Ignora ele, Léo. Daqui a pouco é sua vez de falar. Mas o Ricardo nos viu. E o que aconteceu em seguida quase estragou tudo. Ele veio caminhando na nossa direção com aquele sorriso falso que eu conhecia bem, acompanhado de 2 seguranças grandes. Léo, que surpresa te ver aqui, campeão. Meu neto não respondeu. Só olhou firme nos olhos do tio. Sabe, Léo, você não deveria estar aqui. Esse ambiente é para profissionais, não para brincadeiras de criança. Eu me inscrevi como participante. Tenho o direito de estar aqui. Ricardo riu, mas era uma risada sem graça. Ah, é? E onde está seu estande? Porque eu não vejo nada. Foi aí que apareceu a mulher que mudou tudo. Magra, de uns 40 anos, cabelo curto, óculos, com uma câmera no pescoço. Desculpa interromper. Sou Carla Santos, da revista Investigação. Vocês são Helena e Léo? Meu neto acenou que sim, mas eu vi o rosto do Ricardo ficar branco como papel. Perfeito. Léo, recebi todo o material que você me enviou. É impressionante. Estou ansiosa para ver sua apresentação. Que material? Ricardo perguntou, a voz trêmula.
A jornalista olhou para ele como quem olha para um inseto. Ah, você deve ser Ricardo Silva, da Aquatec. Temos muito o que conversar depois. Ricardo fez sinal para os seguranças, mas a Carla levantou a mão. Eu não faria isso se fosse vocês. Tem o cinegrafista ali filmando tudo, e qualquer tentativa de intimidação vai parar direto no jornal de amanhã. Meu filho saiu de perto rápido, mas eu vi que ele estava apavorado. Léo, vamos montar seu estande. Sua apresentação é em 2 horas. O estande do Léo ficou bem em frente ao da Aquatec. Não foi coincidência. A Carla tinha conseguido essa posição de propósito. Quando terminamos de montar, parecia um laboratório científico em miniatura. Comparações lado a lado, gráficos coloridos, amostras de água de diferentes comunidades, até um microscópio pequeno para as pessoas verem as diferenças microscópicas entre as águas. Vó, olha quanta gente está vindo. Era verdade. O estande estava atraindo uma multidão curiosa. Empresários de ternos caros, outros inventores jovens, estudantes universitários, jornalistas com câmeras, até algumas autoridades que eu reconheci da televisão. Todo mundo queria entender o que aquele menino magro de 14 anos estava fazendo naquele lugar repleto de doutores e gente importante. Filho, você está preparado para apresentar para toda essa gente? Tem muita gente importante aí. Estou, vó. É agora ou nunca. Se eu não conseguir convencer essas pessoas hoje, centenas de famílias vão continuar bebendo água contaminada. A determinação na voz dele me arrepiou. Meu netinho tinha virado um guerreiro. Quando chegou a hora oficial da apresentação, o microfone foi ligado e o Léo começou a falar. E minha gente, que orgulho que eu senti naquele momento. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que todo mundo ia ouvir. Bom dia, pessoal. Meu nome é Léo, tenho 14 anos e estou aqui para mostrar uma descoberta muito importante que pode salvar vidas. A voz dele saiu clara, firme, sem nenhum nervosismo. Parecia um professor universitário dando aula, mas com a paixão genuína de uma criança que quer mudar o mundo. Há alguns meses, eu terminei uma invenção que meu avô tinha começado antes de morrer. Um filtro de água movido à energia solar, feito com materiais baratos e sustentáveis. Meu avô sempre sonhou em levar água limpa para as pessoas que mais precisavam. Ele ligou o filtro original, aquele que funcionava perfeitamente na nossa garagem há meses. Este filtro que vocês estão vendo remove 99,7% das impurezas da água, não usa produtos químicos agressivos ao meio ambiente e custa menos de R$ 80 para produzir. Foi pensado para famílias de baixa renda que não têm acesso à água tratada. Murmúrios de aprovação atravessaram a plateia. Eu vi alguns empresários fazendo anotações nos celulares. Mas aconteceu uma coisa terrível que mudou tudo. Minha invenção foi roubada por um parente próximo, alguém em quem eu confiava completamente, que a vendeu para uma empresa chamada Aquatec. O clima mudou instantaneamente. As pessoas olharam para o estande luxuoso da Aquatec com seus banners brilhantes. Depois voltaram os olhos preocupados para o Léo. E essa empresa modificou minha invenção original de uma forma que vocês não vão acreditar. Querem ver como? Ele ligou um filtro idêntico ao da Aquatec, que ele tinha conseguido comprar com dinheiro emprestado da Dona Conceição. Aparentemente, os 2 filtros fazem exatamente a mesma coisa. Limpam a água, tiram o gosto ruim, removem as bactérias visíveis, deixam tudo transparente e cheiroso. Ele mostrou 2 copos de água cristalina, um de cada filtro, erguendo-os contra a luz. Mas há uma diferença mortal, invisível aos olhos, que só aparece nos testes químicos avançados. Uma diferença que pode matar. Foi aí que ele colocou as amostras de água nos seus aparelhos de medição. A água do meu filtro está completamente pura. Mas a água do filtro da Aquatec contém traços de sulfato de chumbo, um metal pesado altamente tóxico que se acumula no organismo. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. E vocês sabem o que o sulfato de chumbo causa em crianças? Problemas neurológicos, dificuldade de aprendizagem, em casos extremos, morte. Algumas pessoas na plateia começaram a ficar agitadas, falando entre si. Eu fui pessoalmente numa comunidade onde a Aquatec instalou 50 desses filtros como projeto social. E sabem o que encontrei?
Crianças desmaiando na escola, famílias com dores de cabeça constantes, pessoas passando mal sem entender por quê. A jornalista Carla estava filmando tudo e eu vi outros repórteres chegando, atraídos pela confusão. Mas a parte mais grave de tudo isso é que eles sabem. A Aquatech sabe que os filtros estão fazendo mal para as pessoas e não se importam, porque para eles é só dinheiro. Foi nesse momento que o Ricardo apareceu, o rosto vermelho de raiva e desespero, acompanhado de um homem alto de terno caro que devia ser o presidente da Aquatech. Atrás deles vinham mais 2 homens que pareciam advogados. Isso é uma palhaçada completa, uma criança fazendo acusações infundadas e criminosas contra uma empresa séria que emprega centenas de pessoas. O Léo não se intimidou nem um pouco. Pelo contrário, parecia que estava esperando por esse momento. Tio Ricardo, já que você apareceu aqui, quer explicar para todas essas pessoas como exatamente você conseguiu as anotações detalhadas do meu projeto? Quer contar como você me convenceu a entregar meu caderno de pesquisas? Você é meu sobrinho. Eu estava te ajudando a proteger sua invenção. Você era criança demais para entender o mundo dos negócios. A multidão começou a murmurar, claramente desconfortável com o tom agressivo que meu filho estava usando com uma criança. Me ajudando? Léo pegou o microfone e sua voz ficou mais alta. Me oferecendo R$ 15.000 por mês para eu ficar calado sobre o envenenamento de famílias pobres não é ajuda, tio. Isso tem nome. Chama-se cumplicidade com crime contra a saúde pública. A multidão ficou em choque total. Várias pessoas começaram a falar ao mesmo tempo. Alguém gritou lá do fundo. 15 mil para uma criança ficar quieta? Que absurdo é esse? Uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou do microfone. Espera aí, vocês estão oferecendo dinheiro para um menino não denunciar um crime? O presidente da Aquatech, suando visível mesmo no ar-condicionado, tentou tomar o controle da situação. Por favor, pessoal, essas acusações são completamente absurdas e irresponsáveis. Nossos produtos passaram por todos os testes necessários e requeridos pela Vigilância Sanitária Brasileira. Testes necessários? O Léo pegou uma pasta grossa que tinha preparado especialmente para esse momento. Aqui estão exatamente os laudos que vocês entregaram para a Anvisa. Querem saber qual é a diferença crucial entre os testes de vocês e os que eu fiz? Ele abriu a pasta metodicamente e mostrou os papéis para toda a plateia. Nos laudos oficiais da Aquatech, tem análises de bactérias, acidez, cloro, turbidez, sabor, mas não tem uma única análise de metais pesados. Vocês testaram tudo, menos exatamente a substância tóxica que o filtro modificado produz. Pura coincidência, não acham? Um homem da plateia, que parecia ser médico pela forma como falava, gritou indignado. Isso é crime contra a saúde pública, cadeia neles. Outro homem completou. Não é só crime, é genocídio contra os pobres. Carla Santos se aproximou do microfone. Gente, sou jornalista investigativa e posso confirmar. Recebi antecipadamente todo o material do Léo. As provas são irrefutáveis. Esta empresa está envenenando famílias pobres com filtros defeituosos. Foi aí que o caos se instalou. Mais jornalistas chegaram, câmeras de TV apareceram e eu vi uns homens de terno que pareciam ser da polícia. Ricardo tentou sair escondido, mas a multidão não deixou. Ladrão, ladrão de criança. E vocês sabem o que mais me orgulhou? O Léo, no meio de toda aquela confusão, manteve a calma total. Continuou respondendo perguntas técnicas, explicando cada detalhe, como um verdadeiro cientista. Pessoal, ele disse no microfone, eu não fiz isso por vingança. Fiz porque existem centenas de famílias bebendo água contaminada neste exato momento. E elas precisam saber a verdade. Uma senhora na plateia começou a chorar. Meu neto bebe água dessa empresa há 3 meses. Ele tem passado mal direto. Outras pessoas começaram a contar histórias parecidas. Era como se uma represa tivesse se rompido. O presidente da Aquatech tentou mais uma vez controlar a situação. Vamos analisar essas acusações com calma. Se houver algum problema, resolveremos imediatamente. Mas era tarde demais. Os smartphones estavam filmando tudo, as redes sociais já estavam fervendo, e eu vi uma van da Polícia Federal chegando no estacionamento.
2 horas depois, o Ricardo estava sendo levado algemado. O presidente da Aquatec também. Carla Santos me contou que a empresa ia ser fechada imediatamente e que todas as famílias afetadas receberiam tratamento médico gratuito. Vó, a gente conseguiu. O Léo estava exausto, mas feliz. Um sorriso puro, genuíno, que eu não via há meses. Conseguimos sim, meu amor. Seu avô estaria orgulhoso demais. Mas a parte mais linda ainda estava por vir. Um homem elegante, de cabelos grisalhos, se aproximou do nosso estande. Léo, sou professor da Universidade Federal. Gostaria de conversar com vocês. Claro, professor. Vou direto ao ponto. O que você fez hoje mostra um nível de maturidade científica e ética raro até em adultos. A universidade gostaria de te oferecer uma bolsa de estudos integral, incluindo mentoria especial para jovens talentos. Os olhos do Léo brilharam. Sério? Sério. Mas tem uma condição. Você vai continuar trabalhando no desenvolvimento de tecnologias sociais. O mundo precisa de inventores como você. Professor, meu sonho sempre foi usar a ciência para ajudar pessoas. Aceito. Naquela noite, no hotel barato onde ficamos, eu e o Léo conversamos até de madrugada. Vó, você acha que o vô teria gostado do que fizemos hoje? Olhei para aquele menino que em poucos meses tinha virado um homem, que tinha enfrentado gigantes por uma causa justa, que nunca perdeu a bondade mesmo quando pisaram em cima dele. Léo, seu avô não teria só gostado, ele teria se ajoelhado de orgulho. E agora, vó? O que vai acontecer com a gente? Agora você vai estudar, vai virar o engenheiro que sempre sonhou ser. E vai continuar inventando coisas boas para ajudar as pessoas que mais precisam. E a senhora? Eu vou fazer o que sempre fiz, cuidar do meu neto e torcer por ele. 3 meses depois, nossa vida tinha mudado completamente. O Léo estava matriculado num programa especial da Universidade Federal, frequentando aulas avançadas de engenharia 3 vezes por semana, mas sem abandonar o ensino médio. O Ricardo foi condenado a 5 anos de prisão por apropriação indébita, formação de quadrilha e crime contra a saúde pública. A Aquatec foi multada em 50 milhões de reais e pagou uma indenização individual de 10 mil reais para cada família afetada pelos filtros contaminados. E o melhor de tudo, o filtro original do Léo, o que realmente funcionava e protegia a saúde das pessoas, começou a ser produzido por uma cooperativa de engenheiros sociais criada especialmente para esse fim. Hoje, mais de 10 mil famílias no Brasil inteiro têm acesso à água limpa e segura por causa da invenção do meu neto e da coragem dele de lutar pela verdade. Toda semana chegam cartas na nossa casa. Mães agradecendo porque os filhos pararam de ter dor de barriga. Pais contando que a família inteira está mais saudável. Crianças desenhando filtros de água e mandando para o tio Léo inventor. Eu guardo cada carta numa caixa especial, porque sei que um dia ele vai querer mostrar para os próprios filhos. O mais incrível é que o Léo não mudou nada por causa de toda essa fama. Continua humilde, continua estudioso, continua com aquele coração generoso que eu conheci. Só que agora ele tem uma responsabilidade que carrega com orgulho. Ser a voz de quem não tem voz, o defensor de quem precisa de defesa. Às vezes, quando vou na garagem que virou o laboratório pessoal do Léo, eu me sento na bancada do Bento e converso com meu marido como se ele estivesse ali do meu lado. Meu amor, você viu o que nosso neto fez? Ele não só terminou sua invenção, ele fez algo muito maior. Provou que a verdade sempre vence, mesmo quando ela vem da boca de uma criança. Ele mostrou que não importa quanto poder os outros tenham, quando lutamos pelo que é certo, Deus está do nosso lado. E eu juro que sinto a presença do Bento ali comigo, sorrindo orgulhoso do legado que deixou. Léo está com 15 anos agora. Já ganhou 3 prêmios nacionais de jovens inventores e um prêmio internacional de inovação social, mas continua sendo o mesmo menino de coração puro que eu conheci. Toda semana ele recebe convites para palestras, universidades querendo que ele estude lá, empresas oferecendo fortunas pelos projetos dele. Outro dia, ele me disse uma coisa que me fez chorar de emoção. Vó, eu entendi uma coisa importante sobre o que aconteceu com a gente. O vô não me deixou só os desenhos do filtro. Ele me deixou algo muito mais valioso. O que foi, meu amor?
A certeza de que quando a gente luta pelo que é certo, nunca está sozinho. A gente tem Deus, tem os anjos, tem o espírito de todas as pessoas boas que já passaram por este mundo torcendo junto. E isso é mais forte que qualquer empresa, qualquer dinheiro, qualquer ameaça. Sabedoria de menino de 15 anos que muitos adultos de 60 não têm. E vocês, que acompanharam essa história desde o começo, sabem o que mais me emociona? Não são os prêmios que o Léo ganhou, nem o reconhecimento que ele recebeu. É saber que em algum lugar do Brasil, neste exato momento, uma criança está bebendo água limpa por causa da coragem de um menino de 14 anos que se recusou a aceitar a injustiça. É saber que o legado do meu Bento não morreu com ele. Está vivo, crescendo, se espalhando pelo mundo através das mãos e do coração do nosso Léo. E quando eu fecho os olhos à noite, eu sinto os dois ali comigo. Meu marido sorrindo orgulhoso e meu neto sonhando com a próxima invenção que vai tornar o mundo um pouquinho melhor. Porque foi isso que eles me ensinaram. Que não importa o quão pequenos sejamos, não importa quantos gigantes estejam contra nós. Quando lutamos pela verdade, quando lutamos pelos outros, somos invencíveis. Obrigada por terem acompanhado nossa história até aqui. Se ela tocou vocês de alguma forma, compartilhem com alguém que precisa lembrar que nunca devemos desistir de fazer o que é certo. O amor vence, a verdade vence. E os pequenos, quando têm coragem, podem mover montanhas.